Uma boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos, os encarnados e desencarnados, como o Sr. Paulo citou. E hoje o nosso bate-papo com certeza vai servir para eles também. Essa é a nossa intenção, pelo menos. Na noite de hoje eu escolhi um tema para a gente conversar, que na verdade são dois, que é vivenciar a doutrina, vivenciar os ensinamentos da doutrina espírita. A doutrina espírita nos traz uma infinidade de ensinamentos, né? E com certeza num período de 40, 45 minutos não conseguimos falar sobre todos eles. Então, na verdade, eu escolhi dois, que para mim são dos mais importantes e são os dois que a gente normalmente aprende quando a gente chega na casa, que é por que o Espiritismo é o Consolador prometido, e dentre isso a imortalidade da alma e a lei de causa e efeito. E para completar, falar um pouquinho do amor que Deus tem por nós. No Evangelho, na parte de João, capítulo 14, do versículo 15 ao 17, e o 26, Jesus nos diz o seguinte: se me amais, guardais os meus mandamentos. Eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará entre vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Através dos estudos da doutrina espírita, das obras básicas e de uma série de outros livros, hoje a gente tem esse conhecimento de que esse Consolador prometido é o Espiritismo. Por tantas coisas que ele nos traz, por tantas informações que ele nos traz, pelo conhecimento que ele nos traz. E próprio Mestre Jesus disse que conhece a verdade e a verdade nos libertará. Nessa parte de imortalidade da alma, que é uma das primeiras coisas que a gente aprende na casa espírita, né? E muitas outras religiões até têm essa crença já da imortalidade da alma, não é exclusividade nossa. A gente parece uma coisa, até uma questão simples, né? Que bom, a gente não vai morrer, é uma notícia maravilhosa, né? Quantos irmãos nossos ainda lá fora não acreditam nisso? Mas não basta só a gente acreditar, não basta só a gente saber disso, a gente precisa vivenciar isso no dia a dia, porque se essa informação a gente não vivenciar ela não vai ser importante, não vai adiantar a gente ter ela na cabeça ou ter ela escrita num papel em casa e não colocá-la em prática. E dentro dessa imortalidade, a gente sabe que a grande maioria de nós tem muito medo da morte. Isso entre os espíritas também, no mínimo receio de morrer. E a gente estudando, a gente vem buscar, mas por que a gente tem esse medo da morte? Por que a gente tem esse receio da morte ainda tão forte? Mesmo sabendo que a morte não existe. Uma das questões é o instinto de sobrevivência. Pelo menos 50% desse medo que a gente tem vem disso. E ainda bem que Deus colocou esse instinto de sobrevivência dentro da gente, porque muitos irmãos nossos, mesmo com esse instinto, ainda tiram a própria vida. Se a gente não tivesse esse instinto dentro da gente, imagina as loucuras que nós faríamos. Porque hoje, eu, por exemplo, tenho medo de andar de avião, então eu fico receioso com aquilo. Imagina se eu não tivesse medo, quem sabe eu era capaz de pular do avião. Porque eu não tinha esse instinto de sobrevivência dentro de mim, não tinha essa coisa que nos traz sempre essa autodefesa. Então, no mínimo, esse medo da morte é 50% do nosso instinto. E esse instinto, ele só vai amenizar, só vai melhorar, só vai diminuir a partir da nossa evolução. A partir de quando a gente tiver conhecimento para enxergar as coisas de outra maneira. E a gente sabe que não vai ser nessa encarnação que nós vamos conseguir zerar isso. Mas existem os outros 50%, e é esse que eu quero tentar conversar um pouquinho com vocês agora.
Nós sabemos através dos estudos da doutrina que a morte em si, ela não dói. Ninguém vai sentir a morte não vai doer. O processo do desencarne, do desligamento, tem vários fiozinhos que ligam o nosso perispírito ao corpo, a gente não vai sentir dor quando isso estiver acontecendo. Então a morte verdadeiramente, ela não dói. Pode doer as causas da nossa morte, uma doença, um acidente, até depois do desencarne, dependendo da nossa condição, a gente pode sentir dor do lado de lá. Se a gente lembrar o filme do André Luiz, quem já teve a oportunidade de ler o livro ou de ver o Nosso Lar, vai ver que ele, quando chegou do lado de lá, sentiu muita dor ainda, que eram as mesmas dores que ele sentia quando estava doente, mas a morte em si não doeu. Nós temos um grande questionamento sobre a morte por causa do desconhecido. Todo mundo tem receio do que não conhece. Isso não é só na morte. Quando a gente vai viajar para um lugar que a gente nunca foi, a gente está curioso, a gente quer conhecer, tem vontade, para quem gosta de viajar, mas a gente sempre tem uma ansiedade, sempre tem um receio, porque a gente nunca foi naquela cidade, não sabe como é. Então o desconhecido nos traz medo, e esse medo de desconhecido, que é o medo da morte, entre aspas, nós podemos solucionar, em grande parte ele, através da doutrina, porque hoje existe uma série, número de livros e de obras contando como é o mundo espiritual, de que maneira as pessoas chegam ao mundo espiritual, em que condições elas chegam, dependendo da vida que tiverem. Então pode ter certeza que vai ser muito mais fácil a gente desencarnar e chegar do lado lá se a gente tiver conhecimento, porque hoje, através de alguns trabalhos mediúnicos, muitos irmãos nossos nem sabem que desencarnaram ainda. Se manifesta o trabalho e ainda acham que estão encarnados, estão querendo voltar para casa, né? Estão querendo saber por que os familiares não ouvem eles. Isso é o quê? Falta de conhecimento. Às vezes a pessoa até tem merecimento, mas não tem conhecimento. Então, para a gente descortinar esse medo do desconhecido, vamos estudar. Quem já teve a oportunidade de ler a série do André Luiz, são cerca de 10 livros, através da psicografia do Chico Xavier, são livros ótimos, fantásticos, de leitura simples, a maioria deles, que a gente entende com facilidade e que trazem muitos detalhes do mundo espiritual. E a gente sabe que o mundo espiritual é muito vasto, existe desde próximo a gente aqui, que são as vibrações mais inferiores, até mundos felizes quase. E nesses livros, nessa série, existem detalhes de quase todos eles, ou pelo menos de muitos. Quando a gente começa a falar desse assunto de morte, a gente começa a pensar um pouquinho mais de que eu vou morrer, de que eu vou desencarnar. Isso também traz uma agonia para a gente. A grande maioria das pessoas não pode nem pensar nisso, né? E a gente vai pensar que, será que eu vou morrer de acidente? Morrer de acidente, eu acho que 99% não tem medo de morrer, porque senão as estradas não estavam tão cheias de pessoas viajando de carro por aí, passeando de avião, de trem, de navio, né? Então a grande maioria das pessoas medo de morrer de acidente não tem. Mas se a gente voltar do lado para a doença, daí eu acho que quase 100% das pessoas vão ter medo, porque eu posso dizer no meu caso particular que tenho muito mais medo de ficar doente do que de desencarnar, porque a doença realmente é uma coisa muito difícil. Mas essa questão do vivenciar os ensinamentos, ela me remete ao seguinte: a gente tem muito medo de adoecer, todo mundo, ou quase todo mundo tem, mas a gente tem um monte de informação hoje da medicina sobre isso e a gente não usa. A gente sabe que a gente não pode viver estressado, que vai fazer mal para o corpo físico. A gente sabe que não pode beber, que não pode fumar, que não pode comer em excesso, que tem que praticar exercício físico. Mas mesmo com todas essas informações, a gente não faz, ou a grande maioria não faz, mesmo tendo medo das consequências que essas atitudes podem causar. Então, meus irmãos, isso é mais uma prova que a gente tem muita informação, mas a gente não pratica elas. E só saber e não vivenciar não vai nos trazer benefício. Quando a gente fala de doença, eu quero citar um exemplo de um amigo daqui da Casa Espírita, que
frequenta a casa, e ele me deu uma lição bastante grande, uma lição que ele também aprendeu, que está na hora da gente olhar a doença com outros olhos, de uma outra maneira, porque a gente costuma ver a doença só como uma coisa muito ruim, só sofrimento, só desespero. A gente não vê a real função da doença, porque se a gente olhar a doença só como dor, só como desespero, a gente não vai começar a concordar com isso aqui. Porque se Deus é amor, Ele não pode querer o desespero, Ele não pode querer o sofrimento, Ele não pode querer o mal dos filhos dele. Esse amigo aqui da casa, ele recentemente, um familiar dele que tinha problema com álcool já há muitos anos, há cerca de 30 anos, acabou ficando muito doente, teve câncer. E a gente sabe que não tem como comprovar que esse câncer foi em decorrência do álcool, mas a gente sabe que o abuso do álcool durante tantos anos assim pode causar uma série de problemas e que no mínimo agravou, aumentou a chance dele ter esse câncer, que era um câncer de intestino. E durante o período que esse familiar dele ficou internado, foi cerca de um mês, vários dias na UTI, a gente conversava, esse colega da casa, bastante vezes, e no começo ele encarou bem a situação, fez a parte dele no que ele podia ajudar esse familiar, que era um familiar bem próximo dele. Mas chegou logo após os primeiros dias, no momento que ele disse para mim: Juliano, eu não estou mais aguentando essa história de resignação, porque a dor está tão grande desse meu familiar, e a minha dor, vendo ele sofrer desse jeito, está muito difícil de se resignar com isso. Eu já estou com vontade de começar a perguntar, não para quê, mas por que Deus está fazendo isso com ele. Porque o exemplo de vida dele não era o melhor, né? E a gente sabe, quem tem casos de alcoolismo na família, mas quem não tem também pode ter esse conhecimento, que normalmente uma pessoa, quando ela tem esse problema com o alcoolismo, ela acaba se marginalizando dentro da própria família, ela acaba perdendo crédito muitas vezes dentro da família, né? E esse familiar dele estava com esse problema grave, ele estava nessa angústia, nessa dor, na verdade, de ver o familiar sofrendo. E a única coisa que eu pude dizer a ele, eu digo: meu amigo, a única solução que eu posso te dar é orar, porque nós ainda não descobrimos o poder da oração. Estamos descobrindo, mas ainda não descobrimos. Passou mais alguns dias, a gente voltou a conversar, e eu senti já no semblante dele que ele estava melhor. E perguntei para ele: orasse bastante, meu amigo? Ele disse: orei. Conversei muito com Deus. Mas o que realmente está me confortando e está me fazendo me sentir melhor é que o meu familiar, que dentro da família até então estava um pouco marginalizado, um pouco sem crédito por essa vida de alcoolismo que ele viveu, está nos dando o exemplo. Ele está enfrentando essa doença de uma maneira que eu, como espírita e com todo o conhecimento, não imaginaria que enfrentaria. Ele, com toda a dor que passou, com várias cirurgias nesses dias, com mais de 10 dias da UTI, não reclamou de nada. E ainda disse para todos nós, familiares deles, que era para ficar tranquilo, que ele estava entendendo o recado que Deus estava passando para ele. Então, para esse nosso amigo aqui da casa, escutar o familiar dele lá no leito da UTI dizer isso para ele, começou a fazer ele entender que a doença não é tão ruim assim, que esse familiar dele, na verdade, fazia 30 anos que estava doente, porque o alcoolismo, a gente sabe hoje, a medicina comprova que é uma doença, que ele já vinha há muitos anos doente, e que na verdade Deus estava dando a oportunidade para ele de mudar, porque ele passou de um alcoólatra sem crédito na família a alguém que estava dando exemplo para essa família, a alguém que essa família agora estava olhando com outros olhos, com orgulho das atitudes que ele vinha tomando. Então, meus amigos, a doença nem sempre é esse bicho que a gente pensa que ela é. Através do estudo da doutrina, nós vamos ver que a doença, ela sempre tem um para quê. Muitas vezes a doença não vem dessa vida, pode vir de outras, de coisas que estão lá no nosso perispírito guardadinho,
e que são coisas ruins que em algum momento nós vamos ter que colocar para fora, porque o nosso corpo é perecível, a gente pode desencarnar a qualquer momento, mas o nosso espírito é imortal, e os defeitos, os problemas que nós temos e as manchas que nós temos nele precisam ser curadas. Então, meus irmãos, nós podemos dizer que a doença também é a cura da alma. Ela também é escola, ela também educa, ela também ensina. Nessa questão da resignação, tanto da doença, eu queria falar um pouquinho da parte da resignação, não só aqui, mas no mundo espiritual. Porque a gente tem visto em alguns trabalhos mediúnicos, e até em muitas obras contam isso para a gente, de que há muitas pessoas com conhecimento da doutrina, com conhecimento da vida após a morte, da imortalidade, e que não estão bem no mundo espiritual. Tinham até méritos para chegar bem, porque foram pessoas boas que praticaram o amor, a caridade, mas não se conformam de ter desencarnado. Querem de qualquer maneira voltar para casa. Eu preciso ver os meus filhos, seus filhos. Será que realmente os filhos são nossos? Ou eles são de Deus e estão emprestados vivendo na nossa família? Eu quero voltar para casa para ver a minha esposa. Será que a esposa é minha? Ou Deus está me emprestando uma pessoa, uma companheira para mim aprender nessa vida? Nós temos que buscar o máximo possível, meus irmãos, o desapego. E não é só o desapego dos bens materiais. Há pessoas muito mais apegadas a familiares, a entes queridos, ao trabalho, do que muitas vezes a bens materiais. Os bens materiais, a gente até brinca, sempre diz que caixão ou cortejo fúnebre não tem caminhão de mudança atrás, né? E nem caixão tem gaveta. Mas esse mundo materialista hoje já está dando lugar para a parte espiritual. Eu posso citar um exemplo para vocês, de até um palestrante espírita, por um acaso, que ele era uma pessoa boa, pregou o amor, fez a parte dele dentro das limitações dele, na caridade, na busca de ajuda ao próximo, e ele sofria de problema cardíaco já há alguns anos. E ele, um belo dia, veio a desencarnar. O coração não resistiu, ele teve um infarto fulminante. E a família dele, o filho e a esposa, também eram espíritas. E no momento do velório dele, a espiritualidade trabalhava no processo físico, vamos chamar, do desencarne, do desligamento do espírito dele no corpo. Só que a família, a esposa e o filho, estavam com um sentimento de apego tão profundo a ele, tão forte a ele naquele momento do velório, mesmo tendo conhecimento, mas a dor deles era tão grande e eles não se prepararam para aquele momento, que a espiritualidade não conseguia fazer o desligamento. Então alguém que tinha o mérito de ser bem recebido no mundo espiritual, estava se encaminhando para daqui a pouco ser enterrado junto com o corpo, entre aspas, porque a espiritualidade não estava conseguindo fazer o desligamento do espírito. A espiritualidade teve que dar uma injeção, entre aspas, na esposa, para que ela se sentisse mal, para que ela desmaiasse, o filho acudisse ela tivesse que ser levada ao hospital, para que o clima baixasse no velório, para que a energia baixasse, para que eles conseguissem fazer o desligamento. Então, às vezes, meus irmãos, a gente vai no velório e ouve muito: esse aí descansou em paz. E a gente sabe que não é bem assim que funciona. Mas é melhor a gente ter o sentimento do descanso em paz, porque a gente vai deixar essa pessoa partir. Porque quando a gente diz descanso em paz, a gente está meio que se afastando daquela pessoa, está dizendo adeus para ela, do que a gente querer a todo custo aquela pessoa ao nosso lado. Imagine se vocês, meus amigos, do lado de lá, vendo a tua esposa, que você já está com enorme saudade dela, uma enorme vontade de querer continuar vivendo junto com ela, né? E naquele momento não poder estar o tempo todo do lado dela, e ver ela chorando, desesperada, pedindo para tudo quanto é santo ou para Deus,
para que você volte. A dor vai ser muito grande. A gente tem conhecimento de casos que às vezes as pessoas ficam dentro da casa, o espírito, não por vontade dele, mas porque ainda é um espírito um pouco mais ignorante, não tão preparado, e o magnetismo desse amor é tão forte dessa família que ele acorda, ele já está dentro de casa de volta. E daí começa o sofrimento, porque daí ele começa a falar, ninguém escuta, ninguém ouve. Tem um caso para mim muito emblemático, que aconteceu também num trabalho mediúnico. Eu não faço parte do trabalho mediúnico, mas que a pessoa que faz parte me contou, que sofreu um acidente de moto, um rapaz, um jovem, e ele teve, um carro cortou a frente dele, por isso que ele acabou se acidentando e desencarnou no acidente. E quando esse espírito se manifestou, ele estava indo lá no centro espírita pedir ajuda para que ajudasse a encontrar a pessoa que tinha provocado o acidente, que ele queria saber aonde estava, porque a moto dele deve ter estragado muito e ele precisava trabalhar. Então, para a gente ter ideia de ainda quanto é importante esse conhecimento da doutrina, o quanto é importante a gente chegar lá com o mínimo de conhecimento para saber que passamos para o lado de lá, que não estamos mais aqui no mundo material. Continuamos o nosso raciocínio, vamos falar um pouquinho sobre a lei de causa e efeito, que também não vai fugir muito da lei da imortalidade. As duas, na verdade, na minha opinião, se completam. E a lei de causa e efeito, a gente sabe que é uma das primeiras que a gente aprende, porque ela parece ser muito simples, né? Aquilo que você fizer vai voltar para você. Vejam bem, a lei não nos diz que aquilo que você fizer de bom ou de ruim, ela diz que aquilo que você fizer. Então, por isso só, nós já sabemos que a decisão é nossa, de fazer o bem ou não, e também depois de receber. A lei de causa e efeito, todas as religiões a conhecem, porque a gente pode escutar de qualquer irmão nosso evangélico ou católico que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas dentro do estudo da doutrina, a gente começa a perceber que ela não é tão simples assim. Ela seria muito simples se nós fôssemos espíritos puros. Mas como é que nós vamos aceitar uma lei que diz para mim que eu sou responsável pelo que eu faço, se eu sou cheio de defeitos? Porque todos nós que estamos aqui estagiando na Terra ainda temos um monte de defeitos. Nós vamos cometer um monte de erros, cometemos erros no dia a dia. Essa ideia simplista dessa lei de causa e efeito, ela é muito fácil enquanto a nossa vida está caminhando muito bem, que a gente está sem problemas aparentes. Agora vamos imaginar o caso desse amigo que eu contei, de que um familiar teu está lá na UTI, sofrendo, com dor, com uma doença grave. Será que a gente vai ter a capacidade de pensar, poxa, mas se ele está sofrendo assim é porque ele merece? Será que a gente vai ter essa capacidade? Será que o nosso sofrimento não está tão grande quanto aquele nosso familiar? E daí será que nós vamos ter a capacidade de olhar para a gente e dizer, opa, se eu estou sofrendo assim é porque eu mereço? É muito difícil a gente fazer esse raciocínio. Então, meus irmãos, a lei de causa e efeito, ela existe. Não tem como fugir disso. E no frigir dos ovos, como diz o ditado, realmente é isso. A gente vai ter que enfrentar as nossas más atitudes. Mas como a gente sabe que a doutrina espírita é uma doutrina do Consolador, ela não é a doutrina do desespero, da cobrança, né, ou do rancor, não é a doutrina da lei de talhão, olho por olho, dente por dente. Jesus nos diz no Evangelho que o amor cobre a multidão de pecados. O que ele quis dizer será para nós há 2000 anos atrás com isso? Ele quis dizer, meus irmãos, que se a gente não está preparado para fazer todas as coisas certas, e não estamos longe disso, mas a gente pode trabalhar para amenizar os nossos erros. E o melhor jeito, ou talvez até o único jeito de amenizar os nossos erros, é fazendo a caridade.
Porque se eu cometer um erro com alguma pessoa, mas eu sempre vou ter a oportunidade de fazer o bem para aquela pessoa. Talvez eu até não possa mais corrigir aquilo que já está feito, mas eu posso amenizar o sofrimento dela de alguma outra maneira, em alguma outra situação. Eu tenho visto muito, às vezes até no meio espírita, mas na sociedade em geral, até um certo preconceito com essa coisa da caridade. A gente está julgando, rotulando, mas porque dar uma cesta básica para quem tem dinheiro é muito fácil. Meus irmãos, cada um dá o que tem, e toda e qualquer caridade é muito importante. O sacolão é muito importante se a gente tiver condição de dar, mas há outras coisas tão importantes, iguais ou até mais, que são bem mais fáceis de fazer, e a gente pode começar dentro de casa. A gente até deve começar dentro de casa, e a primeira delas, sem dúvida nenhuma, é o amor com os nossos familiares, a paciência. Meu marido hoje chegou em casa, estava estressado, fiquei com vontade de dar uma bronca nele. Vamos pensar, meu marido chegou estressado, talvez ele tenha tido um problema, vamos tentar ouvir ele, perguntar por que foi o problema. Isso é caridade, principalmente quando a gente também chegou em casa estressado. A caridade pode ser o perdão de algum irmão nosso que cometeu uma falha contra a gente, e a gente tem que parar de esperar o irmão vir pedir perdão. Ele não precisa vir pedir, às vezes ele nunca vai pedir, mas o importante é a gente perdoar, é a gente estar livre desse sentimento de mágoa. A oração para uma pessoa também é caridade. Quando a gente ora por alguém, mesmo que seja uma pessoa distante ou próxima, a gente está fazendo caridade para ela, sem dúvida nenhuma, porque a oração é muito importante. Então, meus irmãos, a gente pode ver que existe uma série de coisas que a gente pode fazer, e não é muito difícil, é até bem simples, basta a gente querer, basta a gente ter boa vontade para isso, e basta também, e eu acho que principalmente, a gente realmente entender a importância que isso tem dentro da vida da gente. Eu sempre digo que eu não me sinto preparado para amar todas as pessoas que estão por aí. Eu não me sinto preparado para fazer todas as coisas que eu devo pelo amor. Mas eu tenho que ter capacidade e estudo para isso, conhecimento, para entender que eu preciso fazer mesmo que eu não esteja pronto para aquilo. Vamos fazer pela razão as coisas que a gente deve fazer, porque com certeza isso vai retornar para a vida da gente. A gente discutia esses dias atrás, no grupo de estudos que a gente tem a quinta-feira, que o Evangelho, em alguns trechos, Jesus nos fala que aquele que vai orar lá na frente, na igreja, ele é ímpio, ele não é bom porque ele quer se mostrar para as outras pessoas. E ele tem razão, claro que ele tem razão. Mas Jesus não quis dizer no sentido de que eu não possa fazer o bem, mesmo que eu não esteja fazendo aquele bem com o maior amor do mundo, porque Jesus sabe que nós não estamos prontos com todo esse amor como Ele tem. Então, antes de a gente pensar, mas eu não dou conta de fazer isso, vamos fazer o simples. Se a gente não tem capacidade de perdoar alguém que nos ofendeu, um irmão, pai, uma mãe, ou alguém próximo, ou um amigo, se a gente não pode perdoar, vamos ajudar aquela pessoa. Se eu tenho um problema de relacionamento com algum familiar meu, quando ele estiver em dificuldade, vamos ajudar ele, naquilo que a gente puder, naquilo que a gente tiver capacidade, porque às vezes, só indo visitar um familiar que está doente no hospital, a gente não precisa perdoar se a gente tem mágoa dele e não está pronto para isso. Mas se a gente está indo visitar, a gente está fazendo o bem. A partir do momento que você começa a fazer o bem em relação àquela pessoa, ela também vai mudar a visão que ela tem em relação a você. E essa energia de animosidade vai mudar, vai começar a ser diferente. Mas para isso alguém vai ter que dar o primeiro passo, e pode ser a gente. A gente tem que começar a perceber, e através da doutrina espírita isso é bastante claro, todos aqui sabemos que nós temos um anjo da guarda, um espírito protetor, um amigo
que acompanha a gente sempre. E além desse espírito protetor, desse amigo, todos nós aqui temos espíritos afins, espíritos que foram familiares nossos em outras vidas, ou que até são familiares nossos dessa vida, que já desencarnaram há algum tempo, que estão numa condição boa, e que olham pela gente, que oram pela gente, que estão próximos a gente quando podem. E se a gente olhar por esse raciocínio, meus irmãos, quando a gente tem a capacidade, ou quando a gente tem a boa vontade, por exemplo, para ir fazer uma visita num asilo de idosos. Eu gosto muito de um trecho de Valdo Franco, que ele fala sobre o Natal. O Raul Teixeira também fala sobre isso, que no Natal ou em qualquer outra época a gente pode fazer uma festa muito grande, podemos fazer um Natal lindo, com a comida farta, desde que a gente não esqueça o aniversariante. E o aniversariante vai pedir que nós vamos dividir um pouquinho essa nossa alegria com outras pessoas. E quando a gente tem a boa vontade para fazer isso, por exemplo, num asilo, uma visita, não precisa nem ser no dia de Natal, pode ser em qualquer dia do ano, no hospital. Quando a gente vai lá num asilo e conversa uma meia hora, uns 40 minutos com um idoso daquele, vocês podem ter a certeza que aquele idoso também tem o protetor espiritual dele, também tem os amigos espirituais dele, e eles vão começar a perceber: poxa, aquele cara lá está vindo aqui visitar, dá um apoio aqui para o nosso amigo, para o nosso familiar. Espera aí, anota o nome dele aí na agenda, o dia que esse cara aí precisar, nós vamos olhar por ele também. Quando a gente vai lá no hospital fazer uma visita para um doente, esse doente também tem os amigos espirituais dele. E vai chegar o dia, meus irmãos, que nós vamos estar na situação ou daquele velhinho lá no asilo, ou do doente lá no hospital. E esses amigos espirituais que não eram nossos, mas que nós estamos ganhando a amizade deles através das nossas atitudes, com certeza estarão ao nosso lado. Porque os bons espíritos, os anjos, como a gente quiser chamar, com certeza são justos, com certeza são bons, e eles não vão esquecer das nossas atitudes. Então, se queremos ter uma vida melhor, uma vida mais fácil, se a gente quer encarar a vida de uma maneira melhor, a única solução é a caridade. O Espiritismo já diz isso: fora da caridade não há solução. Só que a gente vê essa frase muitas vezes como uma coisa muito grande, e a caridade são coisas simples, assim como a gente escreveu até agora. Para falar um pouquinho de amor para vocês, de Deus, a gente sabe que Deus é soberanamente justo e bom. Isso é a primeira coisa que a gente vai aprender em qualquer doutrina cristã, porque Jesus nos disse isso, que Deus era amor, que Deus não era um pai vingativo, Deus era um pai de amor. Ele não nos pune, ele apenas nos educa. A gente é que muitas vezes não tem a capacidade de saber os desígnios dele, saber o que ele quer passar com aquela mensagem para a gente. E Deus é tão bom, meus irmãos, que num mundo que muitas vezes parece tão bagunçado, tão atribulado, né, a gente não consegue perceber tantas coisas boas, e que com certeza as pessoas boas e os acontecimentos não são muito maiores do que os ruins, mas é que quando a gente liga a televisão, notícia boa não dá ibope, só notícia ruim. Então está na hora da gente lembrar, meus irmãos, que até no Evangelho nos diz isso. Jesus nos disse que os bons são a grande maioria, mas eles são tímidos. Os maus são minoria, mas eles são audaciosos. E o mundo só vai mudar de verdade quando a gente entender esse recado, porque nós tentamos fazer o papel dos bons. Então está na hora da gente deixar de ser tímido, está na hora da gente tentar levar uma mensagem de conforto para as pessoas que precisam. E esse Jesus que é tão falado, tão simbolizado, né, que o símbolo, na verdade, para nós cristãos e até para o mundo como planeta Terra, por ser um planeta ainda
provas e expiações, sem dúvida que é a cruz. Não que Jesus está lá, claro que ele não está na cruz, mas o símbolo da cruz para todos os cristãos é muito forte, de saber o sacrifício que ele fez para nos trazer a mensagem dele. Eu queria contar rapidamente uma passagem de que nos remete quando Jesus estava na cruz. Quem nos traz essa informação é o espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, que nos momentos derradeiros, quando Jesus estava crucificado e nos últimos momentos de vida corporal dele, ele começou a ver o mundo espiritual de uma maneira bem clara, de uma maneira bem viva. Ele praticamente não enxergava mais a paisagem da terra aqui do mundo físico, estava enxergando já só o mundo espiritual. E ele pôde observar que existiam legiões de espíritos bons ou de anjos esperando a volta dele, esperando a volta do governador espiritual ao comando do planeta. E aquelas legiões de espíritos, alguns eram espíritos da justiça, estavam lá notando tudo o que estava ocorrendo, o que cada um que participava daquele momento estava fazendo. Porque o que a gente fez, eu digo a gente porque muitos de nós estiveram lá naquela época, pode ter certeza disso. Muito o que foi feito na época foi feito de uma maneira de falta de conhecimento até, mas que foi uma coisa muito grave. A gente crucificou o governador espiritual do planeta. Nós temos notícias através da doutrina espírita que os outros governadores dos milhares de mundos habitados que nós temos no universo, a grande maioria deles não precisa nem reencarnar no seu planeta governado, e muito menos reencarnar e ainda ser crucificado. Mas naquele momento, alguns espíritos da justiça notavam o que vinha acontecendo. Os espíritos responsáveis pelo consolo estavam consolando Maria e os discípulos naquele momento de dor, de sofrimento. E um espírito, como um raio, cruzou aquela visão, aquela imagem, e parou bem em frente a Jesus, bem próximo ao seu ouvido, ao seu rosto. E Jesus falou algo para aquele anjo, aquele espírito, e ele saiu na mesma disparada como um raio para algum lugar. E aquele espírito, meus irmãos, era o espírito do amor, o espírito do perdão. E Jesus disse ao pé do ouvido desse espírito que era para ele ir buscar Judas, porque Judas tinha acabado de se suicidar. Então, para a gente ter uma ideia da grandeza do governador deste planeta, e que o barco não está à deriva, porque ele continua governando esse planeta, no momento de dor profunda, que a gente está acostumado a saber, que ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas no mundo espiritual, naquele momento de dor profunda, ele mandou um anjo ir buscar o espírito de Judas, que o levara até aquela situação, porque Judas não sabia o que tinha feito. E para encerrar, meus amigos, eu quero contar uma historinha para vocês, que é uma história verídica, e que ela mais ou menos vai resumir um pouquinho daquilo que a gente conversou até agora. Essa história se passou em St. Louis, nos Estados Unidos, e um cidadão chamado Brian, um operário da construção civil, uma pessoa simples, do povo, né? Ele saiu do trabalho, não morava muito longe, e foi se dirigindo para casa caminhando, a pé. E numa das avenidas principais do bairro, um bairro de periferia, de longe ele já avistou uma senhora que estava com um problema no carro, tinha furado o pneu traseiro. E ele foi se aproximando daquele carro e da senhora, e quando a senhora, por sua vez, uma senhora muito distinta, um carro de luxo, uma senhora muito bem arrumada, da alta sociedade, viu, em contrapartida, Brian se aproximar dela. E ela já estava assustada, porque era quase noite, final da tarde, cair da noite,
E ela viu Braz se aproximando e se assustou mais ainda, porque num bairro desconhecido, um bairro de periferia, ela não estava acostumada, né, a vivenciar aquela cena. Braz se aproximava, um tanto mal vestido, uma roupa batida, né, porque ele trabalhava na construção civil, e barba por fazer. E quando ele foi se aproximando, a senhora se assustou cada vez mais. Mas Braz, chegando perto do carro, disse: a senhora está com um problema, né? O pneu traseiro do seu carro furou. E ele disse a ela: mas não se preocupe, eu gosto de ajudar. A senhora ficou um pouco receosa, mas Braz se aproximou um pouco mais e estendeu-lhe a mão. E disse a ela: dê-me a chave. Ela se assustou um pouco mais e deu um passo atrás. Mas Braz insistiu. Disse a ela: não se preocupe, eu gosto de ajudar. Então a senhora entregou a chave para ele. Brian se dirigiu até o porta-malas do carro, tirou os objetos que ele precisava para fazer a troca do pneu. Quando ele se ajoelhou lá do carro, percebeu que a senhora entrou no carro, sentou. E ela estava com a janela aberta, e ele falou para ela: faz bem a senhora entrar no carro, está um pouco frio, garoando um pouco, eu logo termino. Ele terminou a troca do pneu, guardou os objetos novamente no porta-mala, pegou a chave do carro, foi até a janela e entregou à senhora. E a senhora falou para ele: quanto lhe devo? E ele disse: não, a senhora não me deve nada, como eu lhe disse, eu gosto de ajudar. A senhora insistiu, disse ele: mas eu quero lhe pagar alguma coisa. Então ele respondeu: já que a senhora insiste, eu gostaria que a senhora passasse esse bem que eu fiz adiante, fizesse isso a outra pessoa, mas com uma condição: eu quero que a senhora faça em dobro, porque aquilo que eu lhe emprestei tem que gerar lucro. E continuou a caminhada dele, se dirigindo para casa. A senhora, indo tanto aturdida com tudo o que tinha acontecido, fechou a janela do carro, mesmo tremendo um pouco, ligou o carro e começou em direção ao seu destino. Logo ali na frente, a poucas quadras, ela percebeu que havia uma lanchonete simples, dessas de beira de estrada, e ela estava tão nervosa que ela resolveu parar. Não era a lanchonete que ela estava acostumada a frequentar, né? Mas ela desceu do carro, entrou, se dirigiu até o banheiro, lavou o rosto em frente ao espelho, e quando ela percebeu, escutou o barulho da porta, olhou para trás, havia uma garçonete com uma toalha em suas mãos, oferecendo para ela. Ela pegou a toalha, enxugou o rosto e percebeu que essa toalha estava muito limpa, muito perfumada, e isso impressionou um pouco ela. E ela percebeu, olhando para a garçonete, que ela estava com uma barriga bem grande, estava provavelmente próximo já de ganhar um neném. E ela perguntou: nossa, você, né, não deveria estar de licença com uma barriga tão grande assim? Já deve estar próximo de nascer? E a garçonete respondeu que realmente estava próximo, ela já estava de 8 meses e meio. Mas ela não ganhava muito, e a grande parte do salário dela vinha de gorjetas. Então por isso que ela continuava trabalhando. As duas saíram porta fora, e quando saíram do banheiro, a garçonete perguntou: a senhora não teria vontade de fazer um lanche? E ela, na verdade, ficou um pouco reticente, porque ela estava